Pessoal, nessa aula nós vamos estudar aqui o Teorema de Green. O Teorema de Green é a ponte entre as integrais de linha e as integrais duplas. Tá? É uma igualdade entre uma integral de linha sobre uma curva fechada e uma integral dupla sobre a região delimitada por essa curva. Tá? Bom, para enunciar corretamente aqui o teorema, a gente precisa considerar aqui nossas curvas orientadas. A gente vai sempre orientar a curva, ou seja, o sentido que ela é percorrida, está no sentido anti-horário. De forma que, se você imagina aqui na curva, né, uma partícula se movendo ao longo da curva, tá? E essa curva limita uma curva fechada. Então, ela limita uma região limitada do plano. Tá? A gente vai dizer que ela é orientada positivamente se a região que ela limita fica do lado esquerdo, no sentido da orientação, tá? Isso é importante, é o sentido da orientação. Por exemplo, aqui nesse ponto aqui, está do lado esquerdo, ok? De quem, né, no sentido que você está percorrendo, tá? Então, esse aqui a gente vai considerar o sentido positivo. E o contrário a gente vai chamar de sentido orientação negativo, ok? Muito bem. Então, o teorema de Green pode ser enunciado assim, isso é uma versão do teorema. Tá? Suponha que D é uma região limitada do plano, simplesmente conexa, conforme vimos na definição na aula anterior, de tal forma que o seu bordo seja uma curva fechada simples, né, sem autointerseção, e contínua por partes, né? Ou seja, pode ser que o bordo tenha quinas. Por exemplo, a gente poderia formar um quadrado. Vale o teorema de Green, tá? Coberto por esse caso. Muito bem. Sob essas condições, tá? E aí a gente vai sempre considerar aqui as curvas fechadas, orientadas desse formato aqui na forma orientação positiva, tá? Então, se você tem funções P e Q, são funções de classe C1 em D, classe C1 significa dizer que elas são diferenciáveis e a derivada delas é contínua, tá? Por isso que esse 1 e esse C. A primeira derivada é contínua. Então, vale essa igualdade, tá? Ou seja, a integral de linha de P de x mais Q de y, P de x mais Q de y, é igual à integral dupla da seguinte função: da derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y, dA, tá? Essa aqui é a relação entre a integral de linha e a integral dupla. Esse é o teorema de Green, tá? Bom, esse teorema ele é muito importante, tem várias aplicações, enfim. Mas tem uma coisa que eu gosto muito nesse teorema, porque é o seguinte: de alguma forma, esse teorema está dizendo o seguinte, observe essa diferença daqui, né? Na aula anterior, nós vimos que, se, por exemplo, nós temos um campo que é conservativo, então, por exemplo, a derivada de Q em relação a x é igual à derivada de P em relação a y. Tá? E, além disso, nesses casos, a integral de linha é igual a zero. A gente vai ver isso no final da próxima aula, na verdade, mas, de alguma forma, o teorema de Green está dizendo o seguinte: o que falta, né, para que a integral de linha seja zero é justamente a diferença entre essas duas derivadas aqui. Eu gosto de pensar dessa forma. Tá? Muito bem. Vamos ver algumas notações. Tá? É comum a gente encontrar nos livros essa integral aqui, como é um caminho fechado, é só colocar uma bolinha sobre a integral, tá? Significa só isso, só que o caminho que você está integrando é um caminho fechado, é uma curva fechada, tá? E às vezes também o pessoal ainda coloca uma setinha nessa bolinha, que é para dizer que reforçar, né, que essa curva fechada está orientada positivamente, tá? Isso é uma anotação que a gente encontra em vários textos. Até aqui no livro do curso ele também usa, às vezes. Outra coisa que a gente também costuma denotar, isso é muito comum, na verdade, que se você tem um domínio
essa limitada, né, essa curva que limita o domínio, a fronteira do domínio, a gente denota por isso aqui, tá? D rondo, D talvez. Então, usando essa notação, se você considera usa essa notação daqui, tá? Isso aqui para mim significa a fronteira de D. Então, o teorema de Green também pode ser escrito dessa forma, tá? A integral dessa função sobre D é igual à integral desta outra função sobre o bordo, sobre a fronteira de D. Outra maneira de escrever o teorema de Green, tá? Bom, aqui neste curso a gente vai demonstrar o teorema de Green para domínios que são do tipo 1, conforme a gente viu lá atrás, quando a gente estudou integrais duplas, tá? E a demonstração para domínios do tipo 2 é análoga também. E, essencialmente, esses dois casos determinam todos. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Então, vamos considerar domínios dessa forma, ou seja, é um domínio no plano que é limitado por um gráfico, dois gráficos, na verdade, de y como função de x. Tá? Ou seja, o x está variando no intervalo, digamos AB, e o y, a variável y, está entre os gráficos da função de g1 de x e g2 de x. Tá? A gente viu isso quando estamos em integrais duplas. É um tipo especial de domínio. Então, como é que a gente prova o teorema neste caso, para esse tipo de domínio? Tá? Bom, observe que o teorema, pode ser essa versão aqui, né? Nós temos, em cada um dos lados, temos duas parcelas. Tá? Então, por exemplo, se nós mostramos que essa integral aqui, de p de x sobre o bordo, é igual, por exemplo, a menos a integral dupla, né, da derivada de p em relação a y, e, ao mesmo tempo, a integral de q de y é igual à integral, né, derivada de q em relação a x, então acabou, né? Se eu mostrar que isso é igual a isso, e isso é igual a isso, então vale a soma, tá? Então é isso que a gente vai mostrar nesse caso aqui, tá? Por outro lado, vou logo avisando que as demonstrações são análogas, tá? Não tem nada muito diferente, não. Então a gente, na verdade, a gente vai reduzir só a esse caso daqui. A prova do outro lado é igual, é completamente semelhante, análoga, tá? Então vamos provar isso aqui agora. O que a gente faz? A gente calcula essa integral de duas formas. Bom, usando o fato que o domínio do tipo 1, a região do tipo 1. Então, por exemplo, essa primeira integral aqui, a integral da derivada parcial de p em relação a y, integral dupla. Bom, como o domínio é do tipo 1, né, essa integral ela é igual à integral quando x varia entre a e b e o y varia entre g1 de x e g2 de x. Foi assim que a gente viu. Só que a gente calcula logo essa integral aqui em relação a y. Não é assim? Bom, mas eu estou integrando em relação a y uma função que está sendo derivada em relação a y. Então, isso aqui dá justamente o valor, né, pelo teorema fundamental do cálculo, desta função no ponto final menos no ponto inicial, né, na variável y. Ou seja, como P é uma função de duas variáveis, x e y, isso aqui vai ser P de x, G2 de x, menos P de x, G1 de x. Tá? Dx. Pronto. Por enquanto, a gente para aqui. Agora a gente vai olhar agora a integral de linha e desenvolvê-la também, considerando o fato, né, que o nosso domínio ele é do tipo, desse tipo 1 aqui. Para isso também, vamos considerar aqui o contorno, né, a fronteira do domínio D como sendo a união dessas quatro curvas. C1, C2, C3, C4, tá? Ou seja, C1 é o gráfico da função G1. C2 é só esse segmento aqui. É x constante e o y variando. Depois, C3 é o gráfico da função G2 e C4, novamente, é o x constante e o y variando. E fechando dessa forma. Tá? Vamos calcular a integral, né? A gente pode, portanto, calcular essa integral em cada uma dessas parcelas, em cada um desses caminhos, na verdade. Por exemplo, sobre C1, o que é que a gente obtém quando a gente calcula?
a integral de linha de P de x sobre C1, né? Lembrando aqui a definição. Bom, sobre C1, o y é justamente igual a G1 de x, né? E o x varia entre A e B. Então, essa integral é simplesmente a integral entre A e B, né, de P de x, G1 de x dx. Sobre C3, a gente primeiro tem que notar o seguinte, que aqui observe que para o caminho ficar fechado e orientado no sentido positivo, C3 está indo de B para A, está indo da direita para a esquerda, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é considerar, vamos calcular essa integral em menos C3, que é o usual, tá? Porque menos C3, a curva menos C3, ela é dada pelo gráfico de y igual a G2 de x, quando x varia de A até B, tá? Então, dessa forma, a integral, por exemplo, em C3, que a gente precisa calcular, é igual. A gente já sabe que vale isso. É igual a menos a integral sobre menos C3, e agora menos C3 é isso aqui, né? É o gráfico de G2, quando x varia de A para B. Então, essa integral aqui, né, é igual a integral de A até B, substituindo y por G2 de x. Tá? Bom, finalmente, a gente tem que observar que sobre C2 e sobre C4, o x é constante. Tá? E a integral, por exemplo, a gente está calculando a integral de P dx, essa integral, esse dx aqui, ele é, na verdade, o x' dt, né? Ou seja, você parametriza a sua curva e independente, você pode parametrizar, né, a sua curva com um x constante, né? Na verdade, o x tem que ser constante. Portanto, esse x' aqui é zero, ou seja, o dx é zero. Ou seja, sobre C2 e sobre C3, as integrais de P dx se anulam, tá? Então, a nossa integral sobre todo o caminho C vai ser a soma dessas 4 integrais, né? Sendo que essas duas são nulas, tá? Ora, então vai sobrar só essa e essa. Mas a soma dessas duas, com o sinal menos, tá? É justamente isso aqui, vocês verificam. Ou seja, é justamente a integral dupla da derivada de P em relação a Y, que é o que a gente queria demonstrar. Isso aqui, tá? Vocês observam que, somando as integrais de um lado, a gente vai ter a integral sobre o caminho dando esse valor, né? Mas isso aqui é justamente menos o que a gente tinha calculado quando a gente calculou a integral dupla da derivada de P em relação a Y, tá? Ou seja, vale realmente essa igualdade daqui. Aí, como eu falei, a outra parte envolvendo o Q é completamente análoga, e somando as duas, a gente obtém a prova do teorema de Green. Pelo menos para regiões do tipo 1 é assim. Do tipo 2 é completamente análogo. Tá? Vamos ver alguns exemplos, né? Por exemplo, calcula a integral de x à quarta dx mais y, mais xy dy, onde C é esse triângulo daqui, tá? C é esse triângulo. Bom, nesse caso, eu gosto de fazer assim, eu identifico quem é a função P e quem é a função Q, tá? Lembre que o P você deriva em relação a Y e o Q deriva em relação a X. Nesse caso daqui, nossa função P depende só de X, então a derivada em relação a Y é zero. Tá? E o Q é X vezes Y, a derivada em relação a X é só o Y. Tá? Então, de forma que, ou seja, a derivada de Q em relação a X menos a derivada de P em relação a Y só vai dar Y. Okay? Então, pelo teorema de Green, né, a integral de linha, aqui está o P, aqui está o Q, é igual à integral naquela região, nesse domínio, né? A integral de linha sobre o contorno aqui desse triângulo é igual à integral dupla da nossa função que nós calculamos aqui, que dá só o y, tá? Sobre esse triângulo. Tá? Esse triângulo, por sua vez, por exemplo, é uma região do tipo 1, então você pode parametrizar assim, né? Ou seja, pega a sua função, integra y de 0 até o gráfico dessa função, que é a função
y igual a menos x, e o x variando entre 0 e 1. Tá? Pronto. A primitiva aqui é y² sobre 2. Você vai avaliar nos extremos, vai obter 1 menos x² sobre 2. Integrando isso aqui entre 0 e 1, dá menos 1 menos x² sobre 6. Aparece um 3 aqui multiplicando esse 2, entre 0 e 1. Quando você substituir nos extremos, acha um sexto. Tá? Ou seja, a gente usou o teorema de Green para calcular a integral de linha usando a integral dupla. Tá? Outro exemplo, né? Vamos calcular essa integral de linha aqui. Integral de 3y menos e elevado ao seno de x dx mais 7x raiz quadrada de y² mais 1 dy, né? E C é o círculo de raio 3, ok? 3. Bom, aí como eu identifico quem é o P? P é essa primeira parcela. Quem é a derivada de P em relação a y? Só o 3. Né? Quem é o Q? Isso aqui. Quem é a derivada de Q em relação a x? Só o 7. Quem é a diferença das derivadas? 4. Tá? Então, usando o teorema de Green, essa integral de linha todinha, atenção, é igual à integral dupla dessa diferença sobre a região limitada, tá? Bom, isso aqui é uma constante, a gente já sabe que a integral, a constante sai, fica a integral de 1, que é a área do domínio. Mas qual é o domínio? O domínio, ele é o disco agora de raio 3, né? A área é πr ao quadrado, então vai dar 36π. Ou seja, essa integral de linha aqui complicadíssima dá 36π, 4 vezes a área do disco. Uma observação aqui, né? Se o P, as funções P e Q, elas se anulam sobre a curva, se isso acontecer, por exemplo, então, observe que essa integral dupla vai dar zero. Por quê? Porque, embora eu esteja integrando na região inteira, né, o teorema de Green diz que essa integral aqui é igual a essa integral de linha. Se sobre a curva essas funções aqui são nulas, então essa integral aqui vai dar zero. Ou seja, portanto, essa integral aqui também dá zero, independente, tá, dos valores que P e Q possam assumir dentro de D. Pode ser que eles não sejam nulos dentro de D, só na fronteira. Então, o teorema de Green vai dizer que a integral dupla vai ser zero também. Tá? Porque, no fundo, o valor dessa integral é essencialmente, né, tirando essas derivadas, o valor das funções sobre a fronteira. Bom, a gente pode também, né, usar o teorema de Green para calcular áreas. Como é que a gente faz isso? A gente precisa, né, encontrar funções P e Q de forma que essa diferença seja 1, né? Para que isso aqui seja igual à área, né? Em alguns casos, por exemplo, são esses aqui, né? Você pode, por exemplo, tomar P igual a função 0 e Q igual a função x. Então, Qx menos Py vai dar 1. Aqui 3 casos. Vamos usar esse aqui agora, né? Por exemplo, P igual a y, menos y sobre 2 e o Q igual a x sobre 2. Tá? Então, por exemplo, neste caso, né? A área, que é a integral de 1, pelo teorema de Green, vai ser igual a essa integral aqui, né? Ou seja, se eu escolho P igual a isso aqui e Q igual a isso aqui, a gente já sabe que essa diferença dá 1. Tá? Então, a integral dupla dá só a área. Né? Por outro lado, a integral de linha vai ser... Bom, perdão, né? Que nestes casos, no primeiro caso vai dar só isso, no segundo caso dá isso aqui, no terceiro caso dá isso aqui. Aqui é o meu P, meu P dy, e aqui é o meu Q dx, tá? E no próximo exemplo a gente vai usar isso aqui, por exemplo. O exemplo é justamente para a gente calcular a área delimitada por uma elipse, cuja equação é x² sobre A2, y² sobre B2 igual a 1. Tá? A gente pode parametrizar essa elipse, né? Por exemplo, usando essa função, essa parametrização aqui, né?
A cosseno T mais B seno T, quando o T varia entre 0 e 2π. Tá? Isso é justamente fácil ver que parametriza a elipse. E para calcular a área, vamos justamente tomar o P e o Q dessa forma, como eu disse. Tá? Bom, P igual a menos y sobre 2 e o Q igual a x sobre 2. Tá? De forma que a Qx menos Py vai dar justamente 1. Então, essa integral vai ser a área da elipse que eu quero calcular, a área delimitada pela elipse. Pelo teorema de Green, isso aqui é a integral de linha, né, de P dy menos Q dx. Tá aqui. Tá? Coloco o meio em evidência, posso escrever assim, mais simples. Agora, como é que eu calculo essa integral de linha? Tá aqui. A minha curva está aqui, então eu tenho que substituir o x, né, pelo A cosseno T e o y por B seno T. Agora, como é a integral, por exemplo, de x dy? Você tem que pegar a sua parametrização e calcular o R', né? Vou colocado aqui. Quem é o R' de T? R' de T, aqui é menos A seno de T, B cosseno de T. Como é que eu calculo essa integral aqui, por exemplo? Substituo o x pelo parâmetro da curva, A cosseno T, e o dy, tá? Ele é o y' dt, certo? Então, y' é justamente b cosseno de t, dt. A outra integral é análoga. Então, nós temos aqui menos y, então o y é isso aqui, então vai aparecer menos aqui, tá vendo? B seno de t, vezes o dx, que tem que ser a derivada, né? X' dt. Então, tem mais um menos aqui também, dt. De forma que, quando você faz as contas, o que é que vai aparecer aqui dentro? Coloco o AB em evidência, aqui vai aparecer um cosseno ao quadrado, coloco o AB em evidência, aqui aparece também um seno ao quadrado, tá? Coloco esse meio em evidência, mas cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, AB é constante, você vai ficar com AB sobre 2 vezes, né, a integral de 1 de 0 a 2π, que é 2π. Cancelando 2, dá AB vezes π, que é a área, justamente a área delimitada por uma elipse. Tá? Então, eu vou finalizar essa aula por aqui.